Graça e paz, abençoados, glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online, quarta-feira abençoada, tempinho gostoso, uma noite maravilhosa que estamos vivendo. Então nós vamos louvar um hino, nós repetimos muitos hinos, que é para você aprender a cantar em casa, muito maravilhoso louvar o nome do Senhor. E vamos lá. Querido Deus e amado Pai, em Teu nome santo e glorioso, agradeço a Ti por este momento precioso na minha vida e na vida dessas pessoas que vão estar assistindo esse culto online. Obrigado, Senhor, por todas as vidas que já pertencem a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua unção. Obrigado, Senhor, pela Tua unção do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Porque agora vamos ministrar a Tua palavra e com certeza que não seja o homem a falar, mas que seja o Teu Espírito a falar na vida de todos aqueles que vão estar de bom grado recebendo essa grandiosa mensagem, esse grandioso culto. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Abba, Pai. Então, culto, o que é que significa um culto? Gratidão. Então, não é só no momento que nós estamos aqui. Nós temos que ser grato o dia inteiro, quando nós vamos dormir, ser grato a Deus. É um culto. E as pessoas acham que é ir num determinado local, cantar, é lógico, ali é congregar. Então, nós já estamos juntos. E juntos nós somos mais fortes. Vamos louvar a Deus, porque o tempo é rápido. Precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, juntos lado a lado e andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, Tua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre pra Te amar, pra Te aceitar e para Te pedir, perdoa meu irmão, eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um do amor de Jesus. Juntos somos mais fortes. Então somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, juntos lado a lado e andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, Tua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre pra Te amar, pra Te aceitar e para Te pedir, perdoa meu irmão, eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Uma das vontades de Deus é dos judeus, que era o povo legítimo dele, e nós que éramos gentios e fomos adotados, formar um povo só. Um povo lavado e remido pelo seu sangue. Vamos continuar a mensagem
a mensagem de domingo, a continuação, o inferno, parte 2, né? Nome terrível, né? Mas todos nós vamos passar por isso. Vamos já de imediato recapitular o que nós vimos domingo. Que é a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Inferno. Domingo nós vimos que o inferno que a Bíblia fala não é o inferno que foi criado pelas religiões, né? A religião que criou um inferno, onde o homem, dizendo eles, vai ser castigado. Por exemplo, a pessoa que não aceita Jesus, que não aceitou Jesus, morreu sem Jesus, dizendo eles, vai para o inferno. Quem está na igreja não dizima, não oferta, não faz nada na igreja, vai para o inferno. O inferno que eles criaram. Mas o que Jesus falou aqui do inferno é outra coisa. E nós vimos no domingo, lá em Oséias 13, 14, que o inferno que está falando lá é a sepultura. E nós viemos aqui para o Novo Testamento também, e hoje nós vamos ver um exemplo aqui, já vamos daqui a pouco entrar, ler em Mateus, um exemplo que Jesus falou do inferno, mas não é o inferno que a religião criou. Aquele inferno que o espírito da pessoa vai ser torturado eternamente. Isso não existe na Bíblia. Não existe, meu querido. Isso aí, esse inferno que não é o da Bíblia, foi inventado na Idade Média para amedrontar os fiéis e os donos das denominações enriquecer, arrecadando dinheiro do povo. Dízimo, oferta, cada campanha que eles fazem é um envelope, tem que pagar a bênção. E a Bíblia para nós fala que a graça, a palavra graça já diz que é um favor imerecido. Nós não merecíamos e recebemos ela, é um presente de Deus para nós. Agora as pessoas não acreditam na verdade, acreditam mais na mentira. Não é a realidade? Olha, nós seres humanos, vou falar eu também, todos os seres humanos. Você tem televisão em casa, não tem? Deve ter uma Sky, deve ter esses filmes novos que está passando aí. E a nossa carne, o nosso corpo carnal, ele gosta de assistir filme mentiroso. É o que satisfaz o corpo da pessoa. Esse filme de ficção, de monstro, daqueles defuntos que saem da cova, não estou nem lembrado do nome de zumbi, né? Aqueles filmes que satisfaz a carne do povo. Então, o inferno que Jesus, aquele que nasceu de Maria, da descendência de Maria, descendente de Davi, ele falou do inferno. E nós vimos que inferno é a sepultura. E no hebraico chama Sheol. S-H-E-O-L. Sheol ou Sheol. Né? E que no grego é Hades. E que Jesus falou também. Nós vamos ver aqui, vamos abrir nossa Bíblia aí, por favor. Se você não for abrir, anote aí, depois você confere. Que não são minhas palavras, são as palavras de quem falou. Quem falou? Quem vai estar falando aqui? 18, versículo 9. Aqui, ó. Jesus, capítulo 18, Jesus está falando o maior do reino dos céus. Os tropeços, do versículo 6, o capítulo é 18, do versículo 6 ao versículo 9. Nós vamos ler o versículo 9. Já anotou? Então, há 30 anos atrás, meu querido, eu frequentava essa denominação e aprendia a palavra. Tudo que aquele homem que estava lá na frente, chamado de pastor,
falava, eu anotava e estudava em casa. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, a verdade me libertou. Jesus nos libertou na cruz. Mas para que você sinta liberto, você tem que conhecer o que Ele fez para tornar a tua libertação concreta na tua vida. Ele já te libertou, mas você não sabe. Você precisa saber através do Evangelho, das insondáveis riquezas de Deus, a sã doutrina, o mistério revelado. Esse Evangelho estava oculto para todas as pessoas antes da cruz. E para nós gentios, que fomos adotados, ele veio ser revelado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, 18, versículo 9. Jesus falando sobre o tropeço. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois e seres lançado no inferno. Agora nós vamos ver que inferno é isso. Aqui já tem na minha Bíblia aqui já tem uma letrinha em cima dizendo o que significa esse inferno. Inferno ou inferno de fogo. Tem umas Bíblias aí que a tradução é inferno, tem outras que é inferno de fogo, tem outras que é Geena, a mais antiga é Geena. Esse inferno de fogo é Geena. Então nós vimos que no hebraico é Sheol, nós vimos que no grego é Hades, e esse aqui, Geena, o que é isso? Nós vamos ver agora. Inferno de fogo, vamos ver aqui, 9:2, aqui ó, Geena. Tá aqui ó. Então a pessoa para estudar a palavra, ela tem que observar nos rodapés se é o homem que está colocando ou se é da tradução. Tem uma linguagem atualizada aí que a gente tem que ter cuidado, que tem muitas heresias, viu? Porque a Bíblia original é a palavra de Deus. Mas quando foi traduzida, eles introduziram muitas coisas, acrescentaram muitas coisas, para fundamentar suas doutrinas. Está entendendo, meu querido? Para fundamentar suas doutrinas, doutrina de homem. Vamos ver aqui. Mas antes de nós ver o que é Geena, o apóstolo Paulo ele falou para os judeus lá, para quem o público que ele estava pregando, sobre as fábulas judaicas. Vamos lá ver aqui, ó. Tito, no livro de Tito, antes dos Hebreus, o apóstolo Paulo escreveu. Tito, vamos ver aqui onde está, aqui, ó. Glória a Deus. Tito, capítulo 1, versículo 14. E não se ocupem com fábula judaica, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ele está falando dos falsos mestres e as falsas doutrinas, do versículo 10 ao versículo 16. Lá naquela região onde ele estava pregando, mandou a carta para Tito, ó. Vocês cuidado com as fábulas judaicas. Hoje tem isso? Tem. Nós vamos ver agora mesmo, por exemplo, o seio de Abraão que nós pregamos domingo. Vamos ver aqui onde eu anotei aqui o seio de Abraão. Seio de Abraão, por exemplo, Jesus, ele era judeu. Jesus, nascido de mulher, eu vou ler aqui Gálatas, antes de nós ler o que eu vou falar agora, vamos ver aqui Gálatas 4:4. Quando nós pregamos aqui, por que Jesus veio? Diz aqui, ó, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Né? Então, Jesus, nascido de mulher, o Jesus, filho de mulher, ele era judeu. E ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei por nós, na cruz. Ele estava debaixo da lei. Então, tudo que ele ensinou era da lei de Moisés. Ainda não tinha o Evangelho da Graça. Ele só vai dar o Evangelho da Graça depois que ele morre, ressuscita e aparece a Paulo. E dá o Evangelho para Paulo, para o apóstolo Paulo, que está nas 14 cartas de Paulo. Está entendendo, meu querido? Aí você acredita nisso? Porque este Evangelho é para nós crermos pela fé que foi nos dado, o dom. Então, mas esta fé, esse dom não é de todos. Porque eu já falei aqui que todas as pessoas são filhos de Deus, todas as pessoas. Só que, porém, tem uma classificação: filho da salvação e filho da perdição. Os filhos da perdição não têm o Espírito de Deus e não têm essa fé. Que eu, por exemplo, tenho. Você tem, né? Eu posso fazer a pergunta: você tem essa fé? Você crê em Jesus Cristo, somente Ele? Somente em Jesus Cristo? Ou tem que pôr um amuleto no meio? Ou tem que pôr lencinho ungido? Ou tem que fazer campanha? Ou tem que fazer novena? Você crê em Jesus Cristo? Quem crê em Jesus Cristo não precisa de fazer campanha, não precisa de lenço ungido, porque nós já somos ungidos de Deus. Foi Deus quem nos ungiu, viu? Então quem segue a Cristo não tem essas coisas. E muitas outras obras mortas que tem na Bíblia que nós vamos começar a pregar. Agora é comida sólida. Né? Então você não fique com raiva, você pega a sua Bíblia, não fique com raiva de mim. Eu sou um irmão em Cristo teu, viu? Nós somos irmãos em Cristo. Não fique com raiva de mim, pega a sua Bíblia e confira a verdade de Deus. Porque não sou eu que estou falando, é o próprio Cristo que está falando para nós. Né? Então, Jesus, os judeus, a Bíblia dos judeus não era igual a essa nossa. Naquela época que Jesus estava ali, a Bíblia dos judeus era a Bíblia ortodoxa dos judeus. E aquela a parábola do rico e do Lázaro, que está lá em 16, Mateus 16, Lucas 16, né, meu querido? Vamos ver aqui, Lucas 16. Estamos repetindo para nós chegar no assunto. 16. Não é 16, vamos passar para frente aqui. Está anotado, mas... Glória a Deus, aleluia. Lá na parábola, não procurar aqui não. Lá na parábola do rico e do Lázaro, aquela parábola, ela está na Bíblia ortodoxa dos judeus daquela época, que não é igual a essa nossa. E lá Jesus está citando uma passagem do quarto livro dos Macabeus. Quarto livro dos Macabeus. Um livro apócrifo. Um livro apócrifo. No capítulo 13, versículo 17. Se você pesquisar na internet, você vai achar. Então, o que era aquilo? Aquilo era uma história, uma parábola lá, era uma história, era uma lenda. Nós lemos ainda agora que Paulo disse para os judeus lá, ó, cuidado com as fábulas judaicas. Então, para Jesus, naquele assunto, Jesus citou aquela passagem do rico e do Lázaro. O seio de Abraão. E o que é isso? Se nós for estudar seio aqui, já entra no outro assunto. Você lembra quando João declinou a sua cabeça no peito de Jesus? É mais ou menos isso. Né? Uma pessoa inferior declinou a cabeça no seio de outro. Mas não vamos entrar nisso aqui, é outra mensagem. Né? Então, aquilo ali não é uma doutrina para nós, para ninguém.
não é uma doutrina. O ser de Abraão, Jesus está contando, é uma ilustração para melhor dar entendimento para quem ele está pregando. Então, eu já entendi isso. Mas as pessoas usam como se fosse uma doutrina. É a doutrina do inferno. Está vendo? É o inferno. Mas só que o inferno que está falando ali, quando diz no inferno, o rico no inferno, na sepultura. Né? Vamos ver aqui mais Mateus 18, 9. Mateus 18, 9. Mateus 18, 9. Vamos passar aqui, nós estamos em Lucas. Um exemplo aqui desse Geena. E nós vamos ver o que é Geena. Nós vimos aqui em 18, 9 que se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois e seres lançado no inferno de fogo. Esse inferno de fogo, Jesus, nascido de mulher, está falando, Jesus de Nazaré está falando, não é aquele inferno que as religiões criaram. Este inferno aqui é chamado na Bíblia, na sua Bíblia aí, deve ter no rodapé ali o significado que é Geena. E o que é Geena? Vamos ver aqui. A anotação aqui. Geena. Lá no Velho Testamento, esse Geena era chamado Vale de Inom. E o que era isso? Esse Vale de Inom era onde dois reis famosos, Acais e Manassés, eles sacrificavam crianças. E tinha um deus pagão, uma idolatria, um deus pagão, chamado Moloque. E as crianças eram queimadas vivas. Eu não sei como era a imagem desse deus, eu sei que queimava elas vivas, como sacrifício àquele deus pagão, no Vale de Inom. E nos tempos de Jesus, nascido de mulher, Jesus de Nazaré, né? Quando nós falar Jesus de Nazaré, é antes da cruz. Quando nós falar Cristo, é o Cristo depois da cruz, é ressuscitado. Já não tem mais ligação com mulher, com pai e mãe humano. Já é um ser espiritual. Você entende, querido? Isso que eu estou falando? Quem está na graça, quem já está no Evangelho da Graça, conhece isso aqui bem. Mas quem está nos ensinamentos das religiões, não vai falar que é heresia. Geena, Vale de Inom. Essa terra pertencia, por isso que era Vale de Inom, pertencia a Inom, ao sul de Jerusalém. Né? No local foi edificado um altar onde era celebrada oferendas humanas ao deus Moloque. Lá em 2 Crônica 28:3, 2 Crônica 33:6 fala disso. Jeremias também profetizou acerca do juízo sobre isso lá. Né? E outras palavras, como lá no livro de Pedro aparece Tártaro, aparecem outras coisas lá, da mitologia grega. Por isso que nós que pregamos a palavra, nós temos que estudar, para não falar heresia. Pesquisar a Bíblia, o que tem na Bíblia, o que tem fora paralelo à Bíblia. Então esse vale, nos tempos de Jesus, era onde queimava-se o lixo de Jerusalém. Esse Geena, né? Onde o fogo era aceso e o fogo não se apagava. Era aceso direto. E por queimar lixo, formava-se um gás chamado metano. Né? E o lixo produz esse gás. Queimava de noite. E também Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu como um malfeitor. Ele foi feito maldito por nossa causa. Maldição. Aqui em Gálatas, vamos lá em Gálatas. Até nós entrar no assunto, o tempo vai. Mas nós chegamos lá, nós temos tempo. Gálatas, vamos ver aqui onde está aqui, ó.
capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Está vendo? Então, a pessoa que era crucificado, para os judeus, para aquela cultura, era amaldiçoado. Então, Jesus recebeu essa maldição por nossa causa. Diz aqui, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Então ele tinha que passar por isso para salvar nós. Que a maldição era para nós, todos nós. Então ele assumiu a culpa por todos nós e nos salvou e pagou o preço da dívida. E o preço da dívida era este. No dia que Jesus morreu, o amaldiçoado, aqueles que morriam na cruz, eles eram jogados nesse lugar chamado de inferno, que significa Geena, e era queimado. Mas por que Jesus não foi jogado? Porque as profecias diziam que ele ia ser sepultado num túmulo de um homem rico, um túmulo que nunca tinha sido usado. E justamente, se você ler a palavra, você vai ver que ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Lembra disso? Então, o que está escrito, as profecias que estavam escritas a respeito de Jesus, se cumpriu tudo na cruz. Tudo na cruz se cumpriu. Da morte de Jesus, que ele ia morrer, ia ser pendurado no madeiro, ia levar nossas culpas, nossos pecados. Ele fez tudo isso. Olha, e nos salvou. Ele não vai te salvar mais. Preste atenção aqui. Ele não vai salvar mais ninguém. Porque ele já salvou na cruz. Mas as pessoas hoje em dia estão indo atrás de Deus como se Jesus não tivesse morrido. Igual os judeus. Os judeus não acreditam que ele veio. Estão esperando o Messias. Mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que isto já aconteceu. Eu creio na palavra. Porque se eu for crer igual um judeu, essa Bíblia não precisa estar usando ela. Que aqui fala que já aconteceu. Ele morreu, ressuscitou para nos salvar. Então, esse Geena que Jesus fala, era onde se jogava o lixo de Jerusalém e as pessoas que da lei, por exemplo, na época a lei estava em vigor. A lei de Moisés estava em vigor. As pessoas que eram condenadas pela lei de Moisés eram jogadas lá e queimadas. As pessoas que desobedeciam a lei de Moisés eram mortas, apedrejadas e jogadas lá. Você já leu isso? Pois é. Porque na lei era olho por olho, dente por dente e olho por olho. Fez, pagou. Mas na graça também é assim. Pastor, mas me diga uma coisa. A pergunta que não me faz calar. Se não tem um inferno, se não tem esse inferno que a religião criou, e esse inferno que Jesus está falando aqui é a sepultura, que todos os nossos corpos vão ser sepultados. A parábola lá do rico e do Lázaro fala, e os anjos levaram o mendigo, e o rico foi sepultado. Não é que fala lá? A parábola? E o rico foi sepultado. Deixa eu ver aqui, Mateus. Lucas 16. Lucas 16, 19. O rico e o Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Está falando de riqueza aqui, ó, tá vendo? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras.
Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Né? Aí no versículo 23, e no inferno, estando em tormento, que eu expliquei que esse inferno aqui, no grego, é Hades. Você pode pegar várias Bíblias, vai ter uma tradução inferno, outra Hades, outros o além, que é a sepultura. Não é aquele inferno que eles falam aí fora. Que a pessoa, se não fizer as coisas de Deus, por obrigação, vai para o inferno. Quem está em Cristo, meu querido, deixa eu adiantar aqui o expediente. Você está em Cristo verdadeiramente, sem praticar as obras da carne? Porque o pecado, aquele pecado que nos separava de Deus, já foi destruído na cruz. Jesus, com o seu sangue, destruiu na cruz. Nós não temos aquele pecado mais. E o pecado que as pessoas falam que o outro tem é as obras da carne que eu já preguei aqui, ó. As obras da carne lá em... Aqui, ó, vamos aqui em Gálatas 5,19. Diz aqui as obras da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. Aí as obras da carne aqui no versículo 20, idolatria, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, inveja, bebedice. As pessoas falam que isso é pecado, mas aqui Paulo diz que é as obras da carne, porque o pecado foi destruído na cruz. Vamos ver em Hebreus aqui, ó. Hebreus 9, 26. As revelações estão tudo aqui nas cartas. 9, 26. 9, 26, diz aqui, ó. 9, 26, 26, ó. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, falando de Jesus, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Este pecado não é essas obras da carne, o pecado que nos separava de Deus, o pecado de Adão. Foi aniquilado na cruz, não existe mais. Então as pessoas dizem, ó, todas as pessoas por falta de entendimento e os que estão lá fora enganando, dizem que todas as pessoas nascem com o pecado de Adão. Não, senhor, não nasce mais não. Isso era antes da cruz. Depois da cruz, Cristo aniquilou o pecado lá na cruz. Esse pecado que as pessoas... Aí vai lavar nas águas, o batismo das águas, ele diz que é para lavar o pecado. Mas o nosso pecado, quem lavou, foi o sangue de Jesus na cruz. O pecado na água não lava. Ah, mas Jesus se batizou nas águas. Batizou. Eu não estou falando que é mentira. Por que ele batizou nas águas? Porque ele era judeu. E a justiça da lei de Moisés era pelas obras. O que é que ele diz para João Batista lá? Vamos ver lá em Mateus 3. Tem que estudar a Bíblia, querido, para aprender. Não fique só ouvindo o homem, não. Eu vou ler o versículo de novo lá, 3, né? Aí, 3 é a pregação de João Batista e o batismo de Jesus. Batizado de Jesus saiu logo das águas, mas no versículo 3, João Batista pregando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus foi a João Batista para ser batizado e João disse, não, eu não vou te batizar porque eu que careço ser batizado por ti, tu vem a mim. Aí Jesus disse para João, 3, 13, 14, 15, o 15 diz assim, ó. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então, você lembra que na Páscoa o cordeiro era separado 3 dias antes e lavado com água? Lá na lei. Então Jesus se batizou porque a justiça da lei era pelas obras. Então nós que já nascemos depois da cruz, nós já fomos batizados na morte de Jesus. Pastor, mas não precisa batizar nas águas depois da cruz? Não precisa não.
Porque todas as pessoas que foi chamada, eleita por Cristo, já foi batizado na morte de Jesus. Na morte e na ressurreição. Morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Agora, resta você acreditar ou não. Porque aquele batismo nas águas não lava pecado. Lavava o cordeiro antes da cruz, que era uma questão de limpeza para ser sacrificado, imolado. E Jesus era o cordeiro, ele teve que ser lavado, ser batizado. Ah, mas tudo que Jesus, aquele Jesus, filho de mulher, fez, nós temos que fazer? Não. Porque ele estava fazendo aquilo para os judeus, ele estava pregando para os judeus, não era para nós. Ele proibiu pregar para nós. Você sabia, querido, que Jesus proibiu, Jesus nascido de mulher, o primeiro Jesus antes da cruz, ele proibiu dos seus discípulos pregar para nós, que éramos gentios? Não prega na tua igreja, na tua denominação, não prega isso. Por que ele proibiu? Vamos ver aqui em Mateus também, capítulo 10. Ele escolheu 12 discípulos, no versículo 5, capítulo 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus dando as seguintes ordens: não tomei rumos aos gentios, nem entrei em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é filho de judeu? Hã? Estou escutando, não estou ouvindo não. Você é filho de judeu? Ele proibiu pregar para os gentios. Todos nós brasileiros éramos gentios. Eu falo éramos porque eu fui adotado. Quando eu conheci a verdade, a adoção é automática. Fui adotado na cruz. Aí eu fiquei sabendo que eu fui adotado. Agora eu sou filho e herdeiro legítimo. Filho legítimo. Crê tu nisso? Ah, mas essa mensagem aí eu nunca ouvi. Sabe por quê? Porque quando mataram Paulo pregava essa mensagem. Aí os judeus, para abafar essa mensagem, mataram Paulo. Da mesma forma que mataram Jesus na cruz, mataram Paulo. Porque a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus pregava, lê os textos para você ver o que fazia com os judeus. Eles não acreditavam. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Viu? E nem acredita até hoje. E quem está seguindo os livros de Mateus, Lucas, Marcos e João, que é a lei de Moisés, está no mesmo caminho dos judeus. Está com a mente enfatuada. Está igual Paulo, como eu falei do meio. Paulo era da lei. Você lembra que quando o discípulo de Jesus orou lá na vida de Paulo, caiu como dos olhos dele, como que escamas? Porque ele estava com um véu na cara, ele estava com o véu afrissurado pela lei, nada mudava. Mas só Jesus é que muda a vida do homem. E mudou a vida de Paulo. As escamas do olho de Paulo caíram e ele começou a entender o que Jesus fez na cruz. Não era por obra da lei. Efésios 2:8. Isso aqui, ó, meu querido. Efésios 2:8, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A pessoa, para entender o Evangelho, ela tem que entender o que é lei e o que é graça. Ah, eu estou guardando o sábado. É da lei de Moisés. Se você guarda o sábado, você tem que guardar os outros 612 mandamentos, que são 613. Então, se torna maldito. Quem cumpre o mandamento da lei e não cumpre os outros 612, está na maldição. E se eu cumprir tudo? Não dá conta. Por isso que Jesus veio, porque os judeus não estavam dando conta, virou uma religião. Então, religião, o que é uma religião? Religião é uma filosofia humana. Preceitos de homens. Vamos ler aquilo que nós lemos aqui em Tito. Tito. Olha, meu querido, os homens que têm
condições financeiras, grandes templos que eles acham que Deus está lá, era quem está divulgando essa palavra na mídia aí, na televisão, na internet, em todos os meios grandes de comunicação. Mas graças a Deus, um pequeno, não tem condições, estou filmando aqui no celular, ó. Não tem som aqui, mas graças a Deus a mensagem está chegando para quem precisa. Graças a Deus. E não é eu que convenço você, é o Espírito Santo que está na tua vida. Quem convence o homem de todas as questões de Deus é o Espírito Santo de Deus. É uma coisa que, quando os discípulos vieram, maravilhados com o que aconteceu, contando para Jesus, Jesus sabia o que era que estava acontecendo. Era o poder de Deus na vida daqueles homens. É o poder de Deus na minha vida. É o poder de Deus na tua vida, meu querido. Onde o dinheiro não compra isso. Lá em Atos dos Apóstolos, um homem tentou comprar o dom do Espírito Santo. Mas o dom do Espírito Santo, o dinheiro não compra. O dom do Espírito Santo é aquelas pessoas que Deus escolheu. Cristo escolheu. E hoje ele não mora mais naquelas igrejas, naqueles templos que a pessoa diz, eu vou para a igreja. Ele não mora mais lá, ele mora dentro de nós. No nosso coração, aqui na nossa mente, ó. O nosso coração é aqui, ó. Então, Tito, capítulo 1, versículo 14. E não se ocupem com fábula judaica, nem mandamentos de homens, desviados da verdade. Aí o homem vai para uma denominação, não está satisfeito com aquilo que está pregando, aí abre outra denominação diferente daquela, aí tem membro lá que não está satisfeito com aquele homem, e foi assim. E todas as igrejas que chamam de igreja surgiu da igreja católica. E a igreja católica inquiriu o direito que era a igreja de Deus. Inquiriu o direito e foi colocando as doutrinas deles, de homens. Aí virou religião. Assim como a evangélica também. Eu não sou evangélico. Essa palavra vai tocar em muitas pessoas. A pessoa me perguntou, você é o quê? Católico? Testemunho de Jeová? O que é que tu és? Eu digo, eu sou cristão, meu querido. Eu sigo Cristo ressuscitado. Eu sigo o evangelho que não tem doutrina de homens. Eu sigo um evangelho que é a própria palavra de Deus. Essa palavra agora atualizada na tua vida, na minha vida, está vindo direto do trono de Deus. Aqui não tem o dedo do irmão Zé Ramalho. Aqui não tem o dedo do presidente da igreja, do dono da igreja. O dono da nossa igreja chama-se Cristo. E ele comprou essa igreja com seu sangue. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 20 e 28, se eu não me engano. Atendeis por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sabe? Mas pastorear a igreja, você falou que não tem pastor? Tem. Tem homens que exercem o dom de pastor. Olha aqui, depois da cruz, Efésios, vamos ver aqui, ó. Eu já preguei sobre isso. Efésios 4:11, aqui, ó. A unidade da fé, capítulo 4, versículo 1, vai até o 16, mas nós vamos ler o 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí a pessoa diz, mas a gente está falando de pastores e de homens. Mas lê o contexto lá embaixo. Lê o contexto aí que vai falar de dons. Olha aqui, ó, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Não é mais título, não é cargo.
Eu tive um cargo de pastor por muito tempo, larguei. A nossa igreja chamava Igreja Evangélica Paraíso de Deus. Tirei o evangélico. Tem um lugar que nós só para identificar, Comunidade Paraíso de Deus. Porque nós seguimos, não é aqueles evangelhos. O primeiro evangelho que foi dado aos judeus. Em Mateus está contando, em Lucas está contando, em Marcos está contando, em Marcos está contando, em João está contando também, o evangelho da circuncisão. Tem dois evangelhos. O da circuncisão, o que Jesus de Nazaré pregava, porque ainda não tinha o evangelho da graça, ele não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Ele falou da graça, mas ele disse para os próprios discípulos dele: olha, tem muita coisa que eu quero falar para vocês, mas agora vocês não suportam ouvir. João 16, ó. João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Estava falando desse evangelho. E quando Paulo começou a falar esse evangelho, quase mataram ele antes do templo, lá em Jerusalém. Apedrejaram Paulo, chicotearam Paulo, tudo por causa disso, meu querido. É? Você acha que já não tem críticas e críticos aí? Nós somos poucos no mundo pregando a graça. Porque as pessoas viraram religiosos. A pessoa só crê se vê. Aqui é um amuleto. Abre a tua Bíblia lá no Salmo fulano de tal e deixa aberto em casa. Ele acredita nisso. Você chega nas casas, a Bíblia está aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. Eu vou te dizer uma coisa. Não precisa nem você ler o Salmo 91 nem o 23, porque já cumpriu na cruz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada ainda ele ia dar. Agora, eu posso dizer, o Senhor é meu pastor, o nosso pastor é Cristo. E eu não tenho falta de nada. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Está atualizado na minha vida. Então, olha, essa questão de inferno, meu querido, não existe. O inferno lá fora, o da Bíblia tem, é a sepultura. Pastor, mas, falando de pastor, eu não sou pastor, mas ele chama de pastor, né? Me intitularam. Pastor, mas não tem o inferno. Aí, por exemplo, aí as pessoas que fazem o mal, o que é que vai acontecer com eles? As obras da carne. Quem pratica o mal, quem planta, colhe. Aquilo que você plantar, colherá. Matou, vai pagar o preço. Roubou, vai pagar o preço. Adulterou, vai pagar o preço. Invejou, vai pagar o preço. Na lei tinha castigo? Tinha. Vamos ver aqui, onde está anotado, eu vou... O tópico do castigo aqui. Capítulo 10 de Hebreus. O castigo da lei e o castigo da graça. Para quem está andando deliberadamente. Mas nós que procuramos andar de conformidade com a palavra, não tem condenação. Antes de nós ir lá ver o castigo, vamos ver aqui, ó, Romanos 8. Romanos 8:1, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Que estão em Cristo Jesus. Não sou eu que estou falando isso. É o apóstolo Paulo que escreveu, mandado por Jesus, escreveu isso aqui, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Versículo 2, vamos ler completo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que era essa lei do pecado e da morte? A lei de Moisés. Nós já nascemos livres da lei. Porque a lei, Jesus cumpriu por nós na cruz. Por isso, versículo 3, porquanto
o que fora impossível à lei, no que estava enferma, doente, pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Está vendo? Então, quem anda, quem tem a vida em Cristo, não tem condenação. Nós estávamos lendo lá em Hebreus 10, né? Os dois castigos, das duas alianças. Hebreus 10. Então a pessoa diz, então eu estou salvo. Olha, você está pensando que ainda vai ser salvo? Você é um eleito de Deus? Há 2000 anos atrás, Jesus morreu lá na cruz. Ele te salvou, foi lá naquele dia. Não foi hoje nem amanhã. Agora hoje, se você não sabe, querido e querida, você está tomando conhecimento do que ele fez lá. Esse evangelho é para você tomar conhecimento do que ele fez lá na cruz. Se eu pudesse abrir a mente das pessoas e colocar o disquete lá. Mas vem cá. A Bíblia diz também que esse evangelho já foi pregado em todo o mundo. Eu falei até dos missionários. Eu não preciso mandar missionário da minha denominação para ir lá para a África pregar, não. Sabe por quê? Porque em todo o mundo já foi pregado. E os eleitos de Deus têm a verdadeira palavra gravada no coração e na mente. Nós vamos dar uma mensagem e ver os versículos onde é que está tudo. Porque você não estuda. Você não estuda, só segue o que o homem manda lá. Vocês vão fazer um jejum, vão fazer 21 dias de jejum, o de Daniel. Né? Um jejum hoje é sacrifício de tolo. Jejum hoje é sacrifício de tolo, querido. Na cruz, Cristo já nos santificou, já nos purificou, fez tudo por nós. Né? Nós não temos que andar deliberadamente, né, nas obras da carne. Vamos ver os dois castigos, porque o tempo está passando aqui. Perdão. 10:26. Hebreus 10:26. É tanta coisa para falar, glória. Mas eu oro a Deus para que Ele venha iluminar os olhos do teu coração, querido. Para que você venha conhecer o Evangelho da verdade. A verdade de Cristo. A verdade de Deus que é Cristo. 10:26. Diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, tudo que eu estava falando, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Fogo vingador. Esse fogo vingador traduzido é juízo, juízo de Deus. Fogo na Bíblia simboliza juízo. Não é um fogo, a pessoa não vai ser queimado e viver eternamente. Não, não é não. Mas o Apocalipse fala, depois nós falamos do Apocalipse, viu? Se eu falar que o Apocalipse já se cumpriu, você vai dizer que está falando heresia. Mas pode crer que já se cumpriu. Viu? Você acredita em Apocalipse? Se você acredita em Apocalipse, não precisa acreditar em Deus, não. Se você acredita em diabo, você não precisa acreditar em Deus, não, porque não existe, se o diabo existisse, esse diabo que criaram lá, domingo nós vamos falar sobre ele. Se esse diabo existir, ele é um Deus paralelo a Deus. Ele tem poder igual a Deus. Se ele existisse, que não existe, só na memória desse povo fraco de espírito, que não crê na verdade. O que existe é o bem e o mal, e o bem e o mal, quem criou foi Deus. Eu já preguei, tem uma mensagem lá do bem e o mal. O mal, quem criou foi Deus.
verdade já não resta sacrifício pelo pecado. 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quem não cumpria a lei de Moisés, bastava arrumar 2 testemunhas, a pessoa era morta. Acabei de ler. Precisava de 2 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre. De quanto, agora vai falar da graça, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Né? Como é que a pessoa ultraja o Espírito da graça? Vivendo a lei, não crendo, está ultrajando, né? Calcou os pés do Filho de Deus e profanou. O que é profanar? O sangue. Profanar o sangue da aliança. Essa palavra que eu estou pregando, querido, é Deus falando. Se você não acredita, desliga aí e sai de perto, porque senão você vai estar profanando e ultrajando o Espírito da graça. E o castigo, vamos ver aqui o castigo. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Davi, quando pecou, ele cometeu o adultério com Batseba. Aí ele orou a Deus, Deus apareceu a Davi, em sonho e em visões, e Deus deu 3 castigos para Davi escolher. Está escrito lá no livro da lei. E Davi preferiu cair na mão de Deus. Lê lá a passagem lá em Reis, Crônica. Davi preferiu cair na mão de Deus. E o castigo não foi bom não, viu? A vida de Davi daí para frente era só coisa má, coisa ruim na vida dele. Os filhos se rebelou contra o outro, um matou o outro, um estuprou, um dos filhos de Davi estuprou a irmã. Lê lá a vida de Davi depois que ele caiu na mão do Deus vivo, para você ver. É terrível. Né? Então vamos terminar isso aqui, ó. Então nós já aprendemos que o inferno que Jesus falou, no Evangelho da Graça não fala sobre inferno nem diabo. As palavras que aparecem lá, Satanás, maligno, diabo, não é um ser. Aí nós temos, em cada texto tem quem é. Tem a revelação de quem é. E você vai aprender quando nós chegarmos lá. Eu não vou pegar agora um por um, que não dá tempo. O apóstolo Pedro fala, o diabo está bramando como um leão ao teu derredor. O que é o diabo lá? Tem um significado. Não é aquele ser que eles criaram. Está falando na Bíblia quem é. É porque as pessoas leem e não têm entendimento. Porque para ter entendimento da palavra, tem que estar com o Espírito Santo ativado na vida. Porque o Espírito Santo é quem nos dá o entendimento, nos dá a verdadeira revelação, querido. Né? Aí vai perguntar, pastor, eu estou lendo uma palavra, eu não entendi. Ele vai dar a revelação dele. E de conformidade para te enlaçar e te colocar lá no açapão dele. Na denominação dele. Estando no açapão dele, na denominação dele, lá você vai sustentar ele, vai dar dízimo, vai dar oferta, ele vai te enganar. Ah, você tem que fazer uma campanha para Deus te libertar. Jesus já te libertou lá na cruz. Precisa campanha não, querido. Ah, para Deus te abençoar, Ele já te abençoou também na cruz. Falta você compreender a palavra e trazer à existência essas coisas para a tua vida.
As coisas espirituais, para nós tomar posse, tem que trazer para esse mundo. E como trazer? Ó, conhecendo a palavra. Abrindo o testamento. Se não conhecer, não traz. E andar em retidão, de conformidade com esse evangelho. A nossa doutrina em Romanos 1,5 é a graça e o apostolado. A graça é o que Cristo fez na cruz. O apostolado é o ensinamento de como nós procedermos e andarmos nesse mundo. Vamos chegar ao final, vamos desligar aqui. No domingo nós vamos falar sobre outro assunto, vamos falar sobre o diabo. Se não existe inferno, se não existe aquele inferno lá de fora, também não existe o diabo que ele criado. É a teologia. Teologia eu já falei que é teoria de homem. O homem cria na mente enfatuado o que ele quer, e diz, não é assim, bate o pé, e vai até enganar as pessoas. E as pessoas com a mente fraca, cheias de fortalezas espirituais, cheias de sofisma. Quando eu aprendi sobre essas fortalezas espirituais na Bíblia e sofisma, eu me libertei de muita coisa. Eu vou dar essa mensagem futuramente. Forças espirituais, as hostes malignas do mal e sofisma. Querido, um grande abraço, seu irmão em Cristo, José Ramalho. Eu desejo para você todo entendimento vindo da parte de Deus na tua vida, na tua família. Tua família é uma benção. Teu filho é uma benção, tua filha é uma benção. Se está em mau caminho, é por falta de entendimento da palavra. Então nós como pai de família, mãe de família, nós temos que andar nos caminhos de Deus para que nossos filhos, nossos netos também andem. Porque se não for assim, não vai andar. Vai andar conforme o mundo, conforme essa internet que está aí, ó, só ensinando porcaria. Só ensinando, antigamente eram as novelas, agora o povo trocou a televisão por essa tela pequena, que em todo lugar está com ela na mão e está só detonando o povo. Quem tem a mente fraca, nós que temos a mente de Cristo, essas coisas não penetram na nossa mente. E nós temos a armadura de Deus. É isso que nós estamos ensinando, você ter a armadura de Deus. Essas coisas que não convêm para nós, a armadura de Deus reverte para lá, quebra, cai por terra em nome de Jesus. É isso que é o Evangelho, para nos fortalecer com o poder de Deus, e tudo que vier, seta, que roi de dia, aquilo que está falando lá no Salmo, cai por terra em nome de Jesus. Papai, graça e paz abençoado. Glória a Deus pelas nossas vidas.